Eu chamo aqui ao palco a Mica, arquiteta e urbanista, idealizadora do Encontro Micas com certificação em Project Management Professional PMP, tem mais de 20 anos em experiência com projetos de infraestrutura de grande porte, desde 2017 atuando como empreendedora à frente da Mica Arquitetura no Rio de Janeiro, promove conexões em toda a cadeia da construção, unindo profissionais e empresas por meio do empreendedorismo. Atualmente é a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, gestão 2024 e 2026, e conselheira da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a BINC. Atua com foco na gestão multidisciplinares nas áreas de arquitetura, urbanismo e infraestrutura. Especialista em projetos, tem a sua atuação marcada pela difusão do empreendedorismo e pelo desenvolvimento de parcerias estratégicas voltadas à inovação, tecnologia e desenvolvimento profissional. Mica, vem aqui ao palco com a gente. Uma salva de palmas. Obrigada, Lê. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu agradeço aqui o convite e a parceria de sempre. Bom dia, pessoal. E eu, antes de começar minha palestra aqui, eu quero muito dar os parabéns para a Vivian, porque eu me enxerguei muito na Vivian. Quando a gente faz tudo com paixão, né? Nós somos realmente grandes empreendedores em vida. É isso que faz a gente realmente continuar na nossa vida aqui com o ofício da arquitetura e do urbanismo. E por isso todos nós estamos aqui hoje juntos nesse grande evento que é a Conferência Internacional de Arquitetura e Urbanismo. Continuemos assim, né? Valorizando nossa profissão. Gente, eu vou falar um pouquinho hoje sobre arquitetura de feiras. Na verdade, esse tema é gigante, né? A gente pode abordar vários nichos e ter vários nortes aqui. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência e vou dizer para vocês por que hoje eu tenho uma experiência em arquitetura de feiras, apesar de eu ser uma empresa de projetos e ter uma experiência de infraestrutura durante 20 anos aí no modelo CLT. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa palestra. Deixa eu colocar aqui meu... Eu acho que eu estou conseguindo ler. Vamos lá. A arquitetura de feiras, da efemeridade à experiência. Quem já pensou aqui que feira, na verdade, né, é algo que vai durar, às vezes, 1, 2 dias, 3 dias, no máximo, né? Mas vai durar fisicamente, no espaço. Mas aquilo ali vai ficar na memória para sempre de todos nós, né? Então, na verdade, feiras para a gente, se a gente pensar a arquitetura, né? Porque a arquitetura está em tudo. Quando a gente pensa em espaços, a gente pensa em arquitetura. Espaços de diversas funcionalidades, né? Seja temporário, fixo, né? Ou residencial, comercial, enfim. Então, a feira, na verdade, ele é um grande espaço e que deve ser pensado pelo arquiteto e urbanista, sim. Então, não é apenas um espaço físico, mas como arquitetura a gente tem que pensar, na verdade, o espaço como uma grande arquitetura de encontros, né? O que estamos fazendo aqui hoje não é apenas enxergando, fazendo network, entendendo as novas tendências, tendo novas experiências, aprendendo novamente outros assuntos, os mesmos assuntos que aprendemos lá atrás, mas com um olhar diferente. Mas, mais do que isso, criando experiências coletivas. E isso tudo, às vezes, em 1 hora, em algumas horas, em algum dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, essa experiência tem que ser memorável. E a arquitetura e urbanismo vai trazer isso para a gente. Assim como traz para nós experiências quando passamos por praças, ruas, espaços públicos, espaços privados. Quantas vezes passamos por algum espaço e a gente se sente inseguro? Né? Às vezes uma calçada mal projetada, mal detalhada, uma iluminação que não foi pensada direito. Isso tudo traz uma sensação ou boa ou ruim. E quem faz isso? Quem traz isso? A arquitetura e o urbanismo. Somos nós, arquitetos, que pensamos o espaço não só da forma física, mas muitos aqui já entendem a palavra neuroarquitetura, mas trazendo a neurociência para que essas percepções sejam captadas através da nossa arquitetura. E assim é também na feira. E aí, quantos de vocês pensam em feira? Quando pensam em feira, imaginam só estandes?
Porque eu, quando comecei, eu pensava, a feira é só projetar stand. Né? Quantos aqui pensavam isso ou já tinham uma noção de que era algo muito maior? Né? Depois que eu fui me envolvendo mais, entendendo que a arquitetura e o urbanismo ela está em tudo, nas experiências, e olhando e participando mais dessas feiras, eu pude entender que o papel da arquitetura e urbanismo ele vai muito mais além. E dentro desse universo das feiras, a gente tem um leque muito grande para nós, arquitetos. Não é só projetar estandes, é projetar mini-cidades. E é esse paralelo que eu quero trazer aqui para vocês, nessa nossa troca aqui de experiências. Né? É trazer esse paralelo do que é projetar uma feira em comparação ao que é projetar uma mini-cidade, né? Ou cidades inteiras. Aqui só um pouquinho da história, né? Na verdade, a gente, quando pensava em feira, começou lá na antiguidade, né? As feiras tinham mais um papel mais religioso, de cunho religioso e político. Né? Ao passar do tempo, na Idade Média, ela já começa a ter um papel mais comercial e econômico. Então, essas feiras já começam a ter mais um papel de ponto de encontro para o network, obviamente, com as especificidades da época. Depois, a gente vem no cenário da Revolução Industrial. Então, grandes tecnologias foram surgindo e essas tecnologias precisavam ser passadas, apresentadas. Então, a gente pode hoje dizer que a gente teve a primeira grande feira, né, considerada a primeira grande feira, foi em Londres, justamente na época da Revolução Industrial, onde a gente precisava exibir os novos processos tecnológicos da época. Ali se deu realmente a definição da primeira grande feira. E depois, na evolução do século XX e era moderna, a gente já começa a enxergar as feiras trazendo negócios. Então, além de mostrar as tecnologias e ser ponto de encontro comercial, ou político, ou religioso, as feiras começaram a trazer negócios e networking. E aí, trazendo mais um pouquinho para o nosso universo da arquitetura, eu vou focar mais aqui em feiras, né, para a gente, para o nosso universo. Então, a gente pode falar que a evolução se deu em 1851, com a grande exposição, né, considerada realmente a primeira feira mundial. Depois, em 1961, a gente teve um evento marcante, que foi o Salão do Móvel de Milão, e aí começaram a surgir as feiras focadas mais no design e na decoração. Ao longo do tempo, elas foram criando formatos, né, e tomando uma dimensão maior. E a gente pode dizer que lá, por volta de 1987, a gente já começa a ter os grandes eventos regionais e nacionais, como, por exemplo, Casa Cor, Feicom. E ali a gente já começa a enxergar um outro cenário, juntar a cadeia da construção civil. Então, a gente não fala mais somente de arquitetura e design, né? A gente começa a enxergar essa integração entre as áreas da construção civil, a cadeia da construção civil, que somos nós, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, os fornecedores da construção civil de toda a cadeia, como vocês podem ver aqui com os nossos patrocinadores. E aí a gente começa a enxergar que não é apenas o ponto de encontro, mas sim a necessidade de um grande network de integração, para conhecer novas tecnologias, obviamente, mas também para começar a gerar novos negócios. E as feiras atuais, elas mostram justamente essa tendência. Né? A gente vem evoluindo de acordo com a necessidade da humanidade. E a tendência atual é que essas grandes feiras hoje, elas funcionam como verdadeiras plataformas de negócios. Né? Elas mostram tendências, elas levam experiências, elas levam conhecimento e elas levam a troca e oportunidade de negócios e de networking. E é aí que a gente precisa estar. A gente está numa grande transformação tecnológica e o mundo não anda sozinho, o ser humano não anda sozinho. A nossa própria modelagem, né, BIM, nos mostra isso. A nossa necessidade de trabalharmos de forma colaborativa. E isso vai acontecer em todo o universo da cadeia da construção civil. Precisamos estar juntos para trocar experiências juntos. E essas feiras, esses eventos, esses encontros
tem a necessidade de trazer as novas tendências e as experiências, mas também fazer com que nós nos comuniquemos, nós troquemos essas experiências e façamos os networks para gerar o quê? Parcerias e negócios. E assim a cadeia gira, né? Qualquer projeto, o arquiteto não vai trabalhar sozinho. O arquiteto precisa trabalhar com o engenheiro precisa trabalhar com o arquiteto, com o design, precisa dos fornecedores. Então, essa cadeia ela tem que estar junta, integrada, pensando junto. Como vamos pensar em industrialização da construção civil se somente o fornecedor vai pensar sozinho? A ponta lá no canteiro tem um meio aqui que insere tanto arquiteto, engenheiro, design, que precisa integrar essas duas pontas. E as feiras são para isso. E vamos lá. Então, aqui eu queria só voltar, então, entendendo esse cenário de como evoluiu essas feiras, esses eventos, eu quero trazer agora o paralelo entre feira e cidade. Como que a gente projeta uma feira? Como que a gente projeta um evento? Como a gente faz com as cidades, com os bairros, com as comunidades, com uma praça, né? Na verdade, nós estamos falando de urbanismo. Uma feira é uma cidade temporária. E aqui eu trago 3 grandes norteadores para se começar a pensar uma feira, né? Se pensar como a gente se pensa quando vai começar a projetar uma mini cidade. Por exemplo, quando a gente pensa em feira e faz o paralelo com uma mini-cidade ou com um bairro, a gente está falando que as ruas, né, dos bairros, a infra de pavimentação são os nossos corredores. A gente pensa, os edifícios são as setorizações dentro da feira. Então, eu tenho o setor de alimentação, eu tenho o setor da feira, eu tenho o setor das palestras, eu tenho as salas, eu tenho setorizações. E como eu faço a integração desses setores? Através de ruas, através dos corredores, dos acessos. Então, quando a gente começa a projetar uma feira, a gente está fazendo um master plan. A gente, literalmente, está fazendo um plano diretor de uma cidade. E não basta apenas pensar em setorização, integração através de acessos, mas precisamos pensar na infraestrutura. E o que tem de infraestrutura aqui? Como que a gente vai para o banheiro? Como é que a gente tem acesso à iluminação, à internet, alimentação, sanitários? Isso tudo faz parte dos projetos de infraestrutura inerentes ao projeto urbanístico de uma cidade. Aqui também. A feira é uma mini-cidade. Não adianta termos só um plano diretor lindo, bonito, de rua e de setorização se a gente não tem a infraestrutura. Como que vocês estão aí agora? Precisamos de internet, precisamos de ponto elétrico, vocês precisam sentar, descansar, vocês precisam comer. Isso tudo tem que ser pensado, assim como numa cidade, né? A gente procura lugares para... Aqui, outro ponto focal aqui, além da parte física e da infraestrutura, a gente precisa pensar as experiências. Quando eu estou projetando o bairro, eu preciso pensar por onde o público vai passar, aonde ele tem que ir, como ele tem que ir, e se ele quiser, quero descansar agora, preciso de um café, ou então eu quero me divertir, eu quero ir para um centro cultural, eu quero ir para um cinema. Aqui na feira é a mesma coisa. Nós estamos 3 dias, por exemplo, aqui na feira, assistindo palestras, nos atualizando, e em alguns momentos vamos precisar parar para comer, vamos precisar parar para fazer um network, vamos precisar parar para trabalhar. Né? Muitos de vocês aqui estão aqui também trabalhando. Então, todas essas áreas elas devem ser pensadas e projetadas nesse grande plano diretor que a gente faz para uma cidade e assim a gente também faz para a feira. Aqui eu trouxe algumas fotos de exemplo para a gente fazer justamente esse comparativo. Tem feiras de todo tamanho. Então, eu tenho feiras pequenas, grandes, assim como eu tenho master plan de pequenas áreas, de média, de grande. Né? Eu posso estar projetando um plano diretor de um empreendimento imobiliário, onde também vou ter todas as áreas ali dentro, ou posso estar projetando um bairro ou uma cidade. Né? Então, eu tenho que pensar
em infraestrutura de áreas externas. Por exemplo, essa primeira foto aqui nos mostra pátios externos, como eu faço iluminação, como eu faço logística, como que eu chego com essa parte de logística, de montagem dessa feira. Isso tudo tem que ser pensado. E pensado na montagem e na desmontagem dessa mini cidade, que vai durar apenas 3 dias. E isso tudo tem que levar uma experiência memorável, porque isso aqui vai ficar na nossa memória para o resto da vida. Então, a gente pensa não somente nos espaços internos, quanto os espaços externos, dependendo da feira, né? Dependendo do projeto. Aqui, por exemplo, os espaços, a segunda foto, a gente fala de acessos e de iluminação, de comunicação visual, de biofilia, como a gente se sente aqui dentro desse espaço. A luz está boa, a acústica está legal, o conforto ambiental está legal. Isso tudo que a gente pensa para projetos micro e macro. Eu posso estar projetando uma edificação, eu vou pensar em iluminação, vou pensar em acústica, vou pensar em conforto térmico, eu vou pensar em elétrica, eu vou pensar em hidráulica, eu vou pensar em banheiro. Eu trago aqui para dentro da feira, de maneira micro e de maneira macro. Aqui, a terceira foto, nos traz também a necessidade de como eu crio essas experiências, né? Como eu vou expor e fazer com que o público também chegue para ter essa experiência dentro da feira com aquilo que vocês pensaram, com o objetivo daquela feira. Essa outra foto aqui mostra a parte dos estandes, por exemplo. Então, aqui dentro, além de arquitetura de exterior, arquitetura, biofilia, neurociência, infraestrutura, a gente está falando de arquitetura de estandes. Então, grandes estandes também são projetados aqui dentro. Consegue entender a grande gama de especificações e de detalhamento que somente o arquiteto pode fazer? Não podemos botar aqui qualquer... eu sou produtor de feira. Não. Quem pensa o plano diretor é o arquiteto. Quem pensa a rua é o arquiteto. Quem pensa a integração de logística, de iluminação, de infraestrutura, de como as pessoas vão circular e interagir nos espaços, é papel do arquiteto. É o arquiteto e urbanista que tem que estar aqui. Obviamente, ele não vai fazer sozinho. Ele precisa das parcerias. A elétrica é do engenheiro eletricista. A construção dos grandes palcos, da estrutura metálica, é do construtor lá da estrutura metálica. Mas, para ele montar o palco aqui, isso aqui foi pensado como um grande plano diretor por um arquiteto. A sensação, coloco lá em cima, coloco lá embaixo, coloco no meio, isso tudo é a percepção da neuroarquitetura pensada por um arquiteto. Consegue entender o grande nicho de mercado que nós temos aqui? E a gente não está inventando a roda. A gente está trazendo a arquitetura de interiores aqui para projetar a feira. A gente está trazendo projetos urbanísticos aqui. A gente está trazendo projetos de comunicação visual. A gente está fazendo projetos de logística, de infraestrutura, de elétrica, projetos especiais, projetos metálicos. Enfim, uma gama de projetos que podem inserir vários tipos de profissionais na área de arquitetura e urbanismo aqui dentro, compartilhando saberes e trabalhando, ou seja, gerando negócios para a gente. Então, trabalhar o projeto de feira, na verdade, é abrir um grande leque de nicho de mercado para o arquiteto e urbanista. Aqui eu trouxe umas fotos que ainda são grandes desafios para a gente. Até ontem, a gente esteve aqui no Cauleb, esqueci o nome dele, mas um profissional, um arquiteto, que trouxe uma ideia excelente, que era para acessibilidade, né? Esqueci o nome, gente. Ele projetou, fez uma plataforma que criava plantas baixas em 3D, em braille, enfim. Arquitetura e urbanismo tem que ser, não é uma opção, é uma necessidade. Tem que ser para todos. Ela é obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser acessível e inclusiva. E a feira, ainda voltando aqui, a feira é uma cidade temporária, pensada por nós, arquitetos.
idealizada, entendida por nós, com as especificidades do próprio cliente que vem nos buscar. Ele que vai trazer as necessidades dele. Mas a gente é que precisa pensar e incluir todos aqui. Isso aqui ainda é um grande desafio para a gente, né? A parte de acessibilidade e inclusão. Aqui eu trouxe algumas outras fotos de comunicação, de tecnologias novas. A gente também tem que pensar nisso. Por exemplo, a parte do credenciamento. Não vamos projetar somente um balcão. Esse balcão pode gerar filas enormes. E lembra que a arquitetura é para trazer também a percepção do bom ou do ruim. Então, a gente sai daqui falando, adorei o evento, isso foi memorável, isso está na minha cabeça agora para o resto da vida, pela experiência que você passou aqui. Não somente a experiência de conteúdo que a feira te traz, mas a experiência de como você passou por aqui. Isso tudo é pensado por quem? Por nós, arquitetos. E aí as grandes tecnologias que vão avançando vai nos dando suporte para melhorar e trazer maior qualidade para essa experiência. E aí aqui é um resumo, né? Então, cidades temporárias, experiências duradouras. Então, a gente tem um desafio ainda maior, né? Porque se a gente está projetando um bairro, uma casa, a gente ainda pode adaptar, a gente pode melhorar, né? A gente pode ajustar. Na feira, não. Na feira, a gente não pode errar. A gente tem que parar, planejar, pensar, colocar todos os especialistas juntos para que realmente seja uma experiência memorável, porque ela vai acabar. E, além de memorável, ela tem que ser sustentável. Então, a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de planejamento urbano e a gente está falando de design de serviços e de produtos. A gente tem uma cadeia de profissionais na área de arquitetura e urbanismo que pode e deve atuar nos projetos de feiras. Ou seja, um grande nicho de mercado para a gente, né? E quando eu pensava feiras, lá na época de faculdade, eu achava que eu só ia projetar stand. Um stand maravilhoso. Falei, vou viajar na maionese aqui, fazer aquele stand, né? Não é só isso. Pensemos a arquitetura de feiras como um grande nicho de mercado e com a necessidade de que seja feito por arquitetos e urbanistas. Somos nós que entendemos a 90-50, as normas de acessibilidade, legislação, precisamos fazer aprovação em corpo de bombeiro. A gente tem que pensar aqui como é que é a logística de um acidente, como é que a gente sai daqui, como é que chega material sem cruzar com o público. Isso tudo é arquitetura, planejamento urbano. E aí, eu trago até uma reflexão. Além de ser um grande nicho de mercado, a gente começa a se entender como o arquiteto um grande curador de experiências. Deixa eu fazer uma pose aqui. Um grande curador de experiências. Assim como nós fazemos na arquitetura de interiores, ou construindo casas, ou construindo praças. Enfim, quando a gente se sente responsável pela atuação daquele ser humano que vai passar por aquele espaço, como ele vai se sentir, como ele vai interagir, como ele vai trabalhar, como ele vai dormir, a gente realmente entende o nosso grande papel. Nós somos o curador de experiências. Então, a gente não projeta apenas espaço. A gente faz com que o ser humano ele consiga interagir usando as novas tecnologias. Aí agora eu volto até para o nosso grande tema, Sociedade 5.0. São tantas revoluções, são tantas tecnologias novas, mas o nosso papel é trazer isso tudo e colocar o ser humano no centro de tudo. Como nos tornamos inteligentes, seres humanos inteligentes, dentro desse grande universo. E quando pensamos cidades inteligentes, também pensamos aqui as feiras inteligentes. Então, aqui só um resumo, o arquiteto não é só técnico, ele é realmente um curador de experiências. E além dessa parte técnica que eu já falei, onde a gente tem arquitetura de interiores, infraestrutura, projetos especiais, a gente também pode falar aqui de uma outra vertente, que é o papel da gestão. Como que a gente faz isso tudo? Quando a gente está fazendo aqui, quantos aqui são empresas que fazem projeto e construção, por exemplo, né?
Quando a gente faz... Eu sou, por exemplo, uma empresa de projetos e gerenciadora. Eu preciso fazer a gestão de todos esses stakeholders. Vamos pensar uma casa. Eu faço o projeto, eu tenho a construtora, eu tenho os fornecedores, às vezes mais de 60, 70 fornecedores envolvidos no projeto, eu tenho o cliente, eu tenho o público externo. Isso tudo precisa ser feito com gestão, assim como na feira. Então, além da parte técnica que podemos atuar, ainda atuamos como um papel de grande gestor. Assim como nós somos profissionais generalistas também, né? Temos profissionais que são somente especialistas, ok, está tudo certo, são necessários, mas também são necessários os profissionais generalistas, porque são eles que vão integrar todos os especialistas. Então, além desse grande nicho de mercado e de especificidade do arquiteto e urbanista, além do papel técnico, a gente tem um papel de gestor. E vou mais além, a gente tem um papel estrategista, que é justamente pensar como isso tudo integra e faz a roda girar para todos, que é o que a gente está falando. Qual o objetivo agora das feiras atuais? Network, parcerias, gerar negócios, o empreendedorismo como um grande impulsionador do nosso desenvolvimento, da nossa cadeia da construção civil, certo? Então, a feira, gente, é uma grande plataforma de desenvolvimento econômico, assim como são as cidades. E precisam ser pensadas por nós, arquitetos, profissionais capacitados para pensar de forma macro e micro. Nós fomos capacitados para isso. Agora, o futuro das feiras, né? Então, assim, seguimos a evolução e a gente consegue entender que vai evoluir mais ainda, né? Então, as feiras, elas tendem a ser mais digitais, interativas, né? A gente tem aí não só criar uma imersão física, mas a gente começa a ter uma imersão mais virtual, mesmo porque ainda precisamos da necessidade das feiras serem híbridas, né? Hoje em dia, quantas palestras a gente vê através de transmissão, né, ao vivo? A gente não tem como conectar todo mundo o tempo todo, mas agora, com a tecnologia, a gente consegue, né? Então, elas tendem a ser mais híbridas. Sustentabilidade não tem mais como não ter essa palavra no nosso vocabulário. Então, é uma premissa. A gente tem que pensar nos materiais, mesmo porque a gente vai utilizar aqui 3 vezes, 4 dias, 3 dias, né? A gente precisa ser responsável para montar ambientes saudáveis e sustentáveis. A experiência do usuário como centro de tudo. Voltamos àquela questão. O arquiteto, ele pensa o espaço, mas com foco em quem? No ser humano. Novas tecnologias vêm para o quê? Para o foco no ser humano, para trazer qualidade de vida para o ser humano. Inclusão e acessibilidade. Isso não tem mais como não ser obrigatório. Todos precisam ter acesso a tudo. Flexibilidade modular e adaptativa. Então, as estruturas precisam ser de fácil transporte logístico e de montagem e desmontagem. Então, a gente está falando de industrialização na construção civil. Empreendedorismo como impulsionador dessa nossa cadeia, que é a cadeia da construção civil. Aqui a gente gera negócio, impulsiona e faz a roda girar. E a humanização e bem-estar. Então, não adianta ter negócio, não adianta trazer logística, sustentabilidade, se a gente está aqui mal-humorado, né? Se a gente está se sentindo mal, aqui a gente precisa pensar no ser humano. Aí aqui eu trago como projetar e como executar, assim como fazemos projetos de arquitetura. Pensamos macro e micro. Exatamente como pensamos e quando projetamos escolas, como projetamos casas, como projetamos bairros, empreendimentos. A gente vai pensar no master plan, fazer um plano diretor e, dali, começar a detalhar. As etapas de projeto, mesma coisa. Eu começo com o estudo preliminar, fazendo o briefing com o cliente. Eu preciso entender, o meu cliente, qual é a finalidade dessa feira? Quem é que está pagando? Qual é o sponsor dessa feira? O que ele espera dessa feira? Mesma coisa. Vou fazer o briefing, vou entender o perfil de público e todos os stakeholders que estão aqui dentro. Tanto o stakeholder dos patrocinadores, o stakeholder de quem está idealizando esse projeto,
esse empreendimento, esse bairro, do perfil de público que vai passar. Isso tudo igual arquitetura e urbanismo. Depois eu passo para o projeto. Eu começo a fazer os levantamentos, começo a fazer o layout dos espaços, fluxos, distribuição, tal qual a gente faz com o projeto urbanístico. Depois de tudo isso passado, repassado, aprovado, a gente vai para o projeto executivo. Precisa ter projeto executivo. Por quê? Nós vamos ter que aprovar em órgãos competentes. A gente precisa aprovar o projeto de bombeiro com bombeiro. A gente precisa aprovar o projeto da estrutura, emitir a RRT. A gente precisa aprovar o projeto estrutural. Muitas vezes a gente tem áreas externas com mega construções e a gente precisa de cálculo estrutural. A gente precisa de planejamento de construção, né, de determinados palcos, por exemplo, né? E aí depois a gente vem com as aprovações, né, nos órgãos competentes, atender às normas. A gente tem todas as normas ABNT para serem atendidas aqui em todas as áreas. A gente pensa nos componentes urbanos, né? Então, fazer a gestão de lixo, por exemplo. Isso tem que estar inserido no plano diretor. Esse mundaréu de gente aqui, a gente está gerando lixo. Como é que eu faço a gestão desses resíduos, né? Isso tudo está aqui. Pensar em mobilidade, espaços públicos, acessibilidade, já falei, infraestrutura, projetos especiais. Muitas vezes a gente precisa trazer especialistas aqui de determinadas áreas para fazer projetos específicos. E suprimentos, né? Como que a gente compra isso tudo, como é que a gente traz, como é que a gente especifica, como é que a gente faz a orçamentação e como é que a gente faz a aquisição. Consegue entender? É a mesma coisa. A gente projeta, a gente detalha, a gente gerencia e a gente executa. Assim como no projeto de arquitetura. E aqui eu quero falar como gerenciar. Então, eu falei da parte de projetar e executar. Assim como nos nossos projetos de arquitetura e de engenharia, nada é feito, nada é executado com excelência se não existe gerenciamento. A gente precisa entender isso, e a nossa cadeia precisa entender isso, do micro ao macro. Eu posso estar projetando um apartamento. Se eu não entender que eu preciso gerenciar aquela execução e controlar e monitorar todos os stakeholders, aí a gente fica ouvindo aquelas frases. Ah, fazer obra sempre dá BO. Fazer obra sempre atrasa. Fazer obra sempre gasto mais. Não. Não podemos mais deixar esse mercado falar isso por nós, porque nós somos profissionais técnicos capacitados para projetar, executar e gerenciar. Se eu tenho um bom projeto planejado, se eu tenho um bom plano de execução, que são os nossos projetos, eu consigo mensurar, sim, o tempo de obra, o gasto desse empreendimento, consigo controlar os stakeholders e não deixo a cadeia externa me controlar. Nós controlamos o projeto que foi planejado por nós. Consegue entender? Temos que sair daqui dessa nossa feira, gente, com isso na cabeça. O arquiteto é o grande gerenciador, generalista, especialista, e ele é capaz de planejar e executar dentro do prazo, dentro do budget e com a expectativa esperada do cliente. Não podemos mais deixar que o mercado fale que obra dá BO. Não podemos mais deixar que o mercado fale que fazer obra qualquer um faz. Não faz. Quem faz somos nós. E nós temos a capacidade técnica, sim, de fazer com muita excelência. Eu não vou chorar agora, não, mas depois eu choro. E aí o gerenciamento traz isso. Né? Eu uso o gerenciamento, a metodologia do PMI. Até quem não conhece, por favor, procure, que seja PMI, que seja qualquer outra metodologia de gerenciamento. Mas o gerenciamento ele tem que estar inserido nesse nosso mindset de projetar arquitetura e urbanismo. Porque a gente, quando entende que... O que é projeto? Para a metodologia do PMI, projeto é tudo que tem início, meio e fim. Se eu sei exatamente o que eu vou executar, se eu tenho um plano, eu sei quando ele inicia, eu sei como no meio, como que isso vai se executar, e eu sei quando ele vai encerrar. Isso tudo, gerenciamento, gente, é receita de bolo, gerenciamento. Eu tenho etapas e processos para iniciar, para executar,
para monitorar e controlar e para encerrar esse meu projeto. Dá certo, gente. É só seguir a receita de bolo, tá? Então, eu uso hoje a metodologia do PMI. E aí, a fórmula do sucesso pela metodologia é isso. Eu entender que um projeto de sucesso, ele tem que estar dentro do prazo, atender o orçamento que foi previsto e atender as expectativas do cliente. Vou dar um exemplo na feira. Eu não posso atrasar a obra da feira, posso? Mais de 5 mil pessoas estiveram aqui hoje, compraram passagem, reservaram hotel. Imagina se eu falo para essas 5 mil pessoas, não, atrasei a obra, vamos começar daqui a 2 semanas. Não pode. E não pode acontecer isso na feira e não pode também acontecer nos nossos projetos de arquitetura, seja lá qual for. A gente tem gerenciamento, a gente consegue executar dentro do prazo. Vou passar aqui que está acabando meu tempo. E aí, aqui vou falar como é que é essa parte de gerenciamento que eu faço. A gente, na verdade, tem o que a gente chama de EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Então, eu trouxe aqui um exemplo de EAP de uma feira. Por exemplo, a gente tem que pensar em estrutura física, estrutura digital, produção executiva, toda a parte jurídica, curadorias, experiências, marketing, comunicação, análise de riscos. Dentro de cada caixinha dessa, eu tenho zilhões de outras caixinhas. E isso tudo tem processo, tá, gente? Depois a gente pode detalhar melhor. Mas isso tudo aqui, ó, pensado por arquiteto. O arquiteto gerenciador. E aqui a gente não pode esquecer de falar das parcerias, inovação aberta. Não adianta, eu sou arquiteto, vou fazer tudo. Não. Estrutura metálica com engenheiro metálico. Iluminação é com engenheiro eletricista. E assim vai, jurídico é com advogado. Cada um no seu quadrado. E assim a gente entrega com excelência. E tragam esse pensamento para dentro do escritório de vocês. Por menor que seja o projeto. Projeto de uma casa, de um interior, de um apartamento. Façam com a elétrica, com o engenheiro eletricista. Vocês vão entregar com excelência, fazer a roda girar para todos e ter a certeza que vocês não estão entregando nada de errado. E assim façamos com que eles enxerguem que quem faz a arquitetura somos nós. Aqui, só o que a gente pode falar de empreendedorismo dentro dos eventos, né? Olha quanta coisa, além da arquitetura, a gente traz para a gente. Network, conexão, troca de experiências, oportunidades, inovação. Enfim, uma gama de coisas que a gente pode atribuir para a gente e para o nosso desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, né? Aqui agora eu vou falar um pouquinho de como surgiu o encontro. Eu sou Michele Beatriz, mas todo mundo me conhece como Mica, tá? Então, eu criei, no Rio de Janeiro, em 2017, eu criei o que eu chamo hoje de Encontro Mica. Na verdade, só contando um pouquinho da minha história, eu era uma profissional CLT, trabalhei por 20 anos dentro da Probon Engenharia, e lá fazia projetos de infraestrutura, né? Trabalhei sempre com infraestrutura. Em 2017, eu abri a Mica Arquitetura para fazer projetos e consultoria. E lá, eu passei, no meu primeiro ano, sem um projeto, gente. Eu não sabia vender, eu não tinha Instagram, não sabia vender, eu não sabia precificar, eu não sabia fazer nada. Eu não era uma empresária. Eu não era uma empreendedora na área da arquitetura. Eu simplesmente era uma técnica muito boa. Graças a Deus, pela minha experiência que eu passei por 20 anos. Mas isso não basta. Então, a gente precisa falar sobre empreendedorismo, sim, dentro das faculdades, dentro das formações, porque muitos técnicos altamente capacitados não sabem gerir empresas, não sabem fazer negócios. E ali, eu comecei, em 2017, a entender a necessidade de me juntar a toda a cadeia. Assim começou um café aqui, ó, em 2017, a gente se juntou para fazer negócios, discutir, e aqui todo mundo, arquiteto, tinha fornecedor, arquiteto, tinha engenheiro aqui, eu botei todo mundo e falei, vamos sentar, como é que eu precifico? Como é que você manda o teu contrato? Vamos trocar figurinha? Ali começou. Aqui no primeiro, tínhamos 10 profissionais, depois no segundo, Ritinha estava lá em todos, né, Rita? A gente já tinha 50 profissionais aqui na Fundação Progresso, 5 palestrantes, 10 fornecedores. O terceiro, a gente já fez dentro de uma faculdade, já foi lá para 120 profissionais, 10 fornecedores, 5 palestrantes. O quarto encontro Mica, 250 profissionais já juntos, todo mundo movendo, sabe? Criando parcerias, network, e a gente crescendo organicamente.
O 5º encontro já foi 350 profissionais juntos, fazendo acontecer. O 6º encontro, 700 profissionais juntos. Aqui já tínhamos autoridade, já tínhamos conselho, todo mundo participando aqui, toda a cadeira da Constituição Civil. E o 7º encontro, que foi ano retrasado, ano passado eu não fiz porque eu entrei no CAU, e o CAU está me consumindo. 2.000 profissionais, mais de 100 palestrantes, projeto Solidariedade. A gente criou uma grande cadeia, um grande evento de conexão, de parceria, de network. Quando a gente está junto, a gente potencializa a gente. E agora, na verdade, eu fiz o 7º, o 8º Encontro Mica já está marcado para ano que vem, em março, todos convidados, tá bom? Vai ser no Rio de Janeiro, depois eu vou divulgar onde vai ser, mas eu quero passar de 2.000 para 5.000. Vamos embora? E aí, agora, eu também sou curadora das conferências Sociedade 5.0 e Gov do Rio Innovation Week. Então, todo ano a gente está lá levando arquitetos e urbanistas para o palco. Arquiteto tem que estar falando sobre tudo. Lembra? Somos generalistas, a gente entende, a gente precisa estar inserido em tudo. Lá eu levo também a gente. E aqui são a minha base desse meu, que foi quando eu comecei a falar, né? Eu faço isso tudo porque eu tenho paixão pela arquitetura. Eu realmente uso o nosso ofício da arquitetura e urbanismo para transformar lugares e aproximar pessoas. Então, gente, muitos me perguntam, né? É legal, ganha dinheiro com arquitetura? Esquece o dinheiro é consequência. A gente precisa ser empreendedor em vida. E a gente tem um papel, um ofício muito lindo, que de fato impacta vidas e pessoas. A forma como a gente projeta, a gente vai impactar diretamente na vida de um ser humano e de uma família. Então, pensem nisso. E hoje, a Mica Arquitetura, eu digo que eu sou uma empreendedora na área da arquitetura, transformando lugares e aproximando pessoas. E hoje estamos aqui, entendendo o nosso verdadeiro papel, arquitetura e urbanismo para todos, e em todos os lugares. Quero parabenizar aqui a Patrícia Sarquis, a nossa presidente do CAU, que teve a coragem e essa iniciativa linda e maravilhosa, e com grande sucesso. E que ano que vem estejamos aqui triplicado, e falando de arquitetura e valorizando a nossa profissão. E eu só quero deixar aqui uma mensagem: seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. Gente, independente do nosso trabalho, eu posso estar projetando um banheiro, ou eu posso estar projetando uma cidade. A potência que a gente coloca ali deve ser a mesma. Nós somos responsáveis por isso. A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. E é isso aí, meus contatos. Obrigada, gente. Uhul!